Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos. Nós continuamos a estudar o Livro dos Espíritos em sua segunda parte, que nos apresenta a visão espírita sobre o mundo dos espíritos, ou seja, tanto o aspecto espiritual quanto o aspecto corporal da vida de um espírito. Já estamos no nono capítulo dessa segunda parte e estamos estudando atualmente a temática desse nono capítulo, que é a intervenção dos espíritos desencarnados aqui no mundo corporal. Nos concentraremos hoje nas questões que vão de 536 até 548. E essas questões formam dois itens aqui do nono capítulo. O primeiro deles é ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E o segundo item é os espíritos durante os combates. Então, estudaremos esses dois tópicos hoje. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos então à nossa prece inicial. Todos nós, nesse momento, então, elevemos o nosso pensamento, buscando a imagem do amado Mestre Jesus, e que possamos desenvolver em nossos corações agora a gratidão ao Divino Amigo por podermos estar reunidos em seu nome, estudando o Livro dos Espíritos. Senhor, que sejam abençoadas nossas mentes, nossos corações, nossas atitudes e os ambientes nos quais nós nos encontramos nesse momento. Que tenhamos paz e sabedoria para aprender com o Livro dos Espíritos, para, na sequência, aplicarmos os ensinamentos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, meus amigos, vamos ao estudo de hoje. Muito bem, apenas resgatando um pouquinho as ideias para que a gente possa pegar ali o fio da meada, né, dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos estudando nesse nono capítulo justamente a ação dos espíritos no mundo corpóreo. Já vimos a ação dos espíritos em nossos pensamentos, em nossas ações. Já vimos que eles podem ter para conosco uma ação protetora, uma ação protetiva, né, através dos nossos anjos da guarda. Vimos que existe algum tipo de ação dos espíritos nos acontecimentos da vida em geral, e assim nós estamos aprendendo sobre os diferentes graus e tipos de influência que os espíritos desencarnados podem exercer aqui no plano material. Bom, agora, no estudo de hoje, nós veremos a ação dos espíritos primeiramente nos fenômenos da natureza e depois nos combates. Portanto, nós temos dois diferentes tipos, dois diferentes graus de ação dos espíritos sendo estudados. O primeiro tipo de ação é esse tipo de ação justamente naquilo que nós entendemos como sendo a natureza. Eventos que nós, em geral, entendemos que acontecem de forma espontânea. Veremos se os espíritos têm algum grau de ação durante esses fenômenos. E depois, num certo tipo de relação humana, que são os combates. Então a gente sai de um ambiente aqui de estudo, né? do âmbito do estudo das coisas naturais, da natureza em geral, para as relações humanas. São influências diretas no plano material de qualquer forma, né? Mas, por um lado, na natureza, por outro lado, naquilo que envolve o livre-arbítrio e a conduta humana. Então vamos lá, vamos aqui começando o nosso estudo, questão 536, já abrindo o item ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Notemos que Kardec começa o tema mais ou menos da forma como nós começamos, né? Nós entendemos os fenômenos da natureza como tendo causas fortuitas, ou seja, eles acontecem de forma natural, acontecem pelas circunstâncias das coisas, acontecem porque
para uma pessoa que tem fé, a pessoa diria, acontecem porque Deus programou a natureza dessa forma, né? Então Kardec começa estudando essa nossa concepção e perguntando se os fenômenos da natureza, ou melhor até, os grandes fenômenos da natureza, são devidos a causas fortuitas, né? Se eles têm um fim providencial, ou se são apenas perturbação dos elementos. Olha só, do Kardec está procurando primeiramente as causas dos grandes fenômenos naturais, que nós chamamos inclusive de distúrbios, né? Olha só, os grandes fenômenos da natureza. Então é isso que Kardec está perguntando, porque assim no nosso dia a dia tem o sol que se levanta, o sol que se põe, a brisa suave, uma chuva tranquila, né? Nós estamos acostumados com esse tipo de fenômeno. Então, Kardec quer saber sobre os grandes fenômenos da natureza. E olha só como é que vem a resposta. A resposta diz que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, nós temos aqui um ponto de partida que nos leva a pensar que nada na natureza acontece por causas fortuitas, como estava na pergunta, né? Tudo está sob o aspecto das leis naturais, tudo está sob o registro das leis que Deus colocou na natureza. Portanto, nada acontece sem a permissão de Deus. E esses grandes eventos naturais, como por exemplo tempestades, terremotos, grandes secas, eles não podem ser meramente fortuitos, mas sim manifestações que visam de certa forma, como a gente vai ver aqui, alguns fins, né, que eu não vou adiantar agora, é melhor a gente ler ali nas questões, né? Eles têm sim uma causa, portanto, a permissão de Deus, e eles têm também um fim útil. Então vamos lá, vamos voltar para as questões agora. Para a questão, né, 536. 536A. Bom, objetivo, né? Esses fenômenos objetivam sempre o homem? Sempre é uma palavra muito forte, diriam os espíritos superiores aqui, né? Às vezes. Às vezes tem como objetivo, sim, o homem, como imediata razão de ser o homem. Então, eles acontecem para que a raça humana, o ser humano, tenha para com eles ali algum tipo de aprendizado. Acontece que, na maioria dos casos, olha aqui, tem outro motivo, e um motivo único, que é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, olha só, aqui a gente já descobre na 536A que existem dois objetivos para esses grandes fenômenos. Em algum momento, sim, a raça humana, em outro momento, restabelecimento da harmonia natural dos elementos da própria natureza, né? Então, essas manifestações visam esses dois fins. Em algum momento, elas têm uma relação direta com o progresso humano. Em outro momento, na maioria dos casos, como a gente viu aqui na resposta, não é diretamente o progresso humano, mas o restabelecimento das condições naturais do planeta em que a gente vive. Então, o homem não é o único objetivo. Ele é importante, sim, o ser humano é importante, mas não é o único objetivo. A gente já podia suspeitar disso, né? Pela, é, pela própria ideia que a gente tem de que precisa haver uma harmonia entre nós, seres humanos, seres inteligentes, e os demais seres da criação, que não estão aqui de forma fortuita, né? Que não estão aqui ao acaso, que são seres, como nós vimos, principalmente nas plantas e nos animais, que contêm aquilo que nós chamamos, em estudos anteriores, de princípio inteligente. São também eles seres em progresso constante e estão aqui conosco dividindo o planeta Terra. Então, claro que o ser humano não poderia ser o único objetivo desses grandes eventos. Bom, vamos continuar o texto mais um pouquinho, porque a 536b agora vai fazer essa introdução um pouco mais forte e mais direta
do tema que a gente está estudando, né? Que é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E olha como que Kardec começa a construir a ideia, né, na questão 536. Primeiro, ele faz uma análise geral do porquê acontecem esses fenômenos, se eles estão dentro do registro das leis divinas e para que eles acontecem, qual é o objetivo, né, pelo qual esses fenômenos, ou os objetivos pelos quais esses fenômenos acontecem. Ser humano, equilíbrio das forças naturais. E agora ele vai diretamente ao ponto que é o nosso estudo, aqui na 536b. Então, Kardec escreve o seguinte: olha, a gente entende, né, que a vontade de Deus seja a causa primária. E aqui a gente precisa parar um pouquinho o nosso texto. A gente entende que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo. Não é aqui onde a gente marcou o nosso texto. Olha como segue a questão e depois a gente faz uma pausinha. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria, e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Bom, agora aqui eu quero fazer aquela pausa, né? Essa pergunta ela tem elementos importantíssimos para a gente. Um dos elementos é justamente essa questão da vontade de Deus como sendo causa primária. Então, Deus tem em sua vontade a causa primária para a agitação dos elementos da natureza. Mas muitas vezes esta não é a causa direta, o que é muito diferente. Então, o que Kardec está explorando aqui é justamente essa ideia. Então, Deus tem sim as leis que regem a natureza, mas é claro que todos, em certo nível, né, obedecem essas leis. E o que Kardec está explorando aqui é a ação dos espíritos desencarnados em relação aos elementos da matéria enquanto natureza. Os ventos, né, as tempestades, como vimos, as secas e assim por diante. Porque, bem, Deus quer que aconteça de certa forma, existe a vontade de Deus, mas ele age diretamente nesses elementos ou Deus é causa primária? Existem espíritos agindo para que isso se cumpra. Essa é a ideia que está aqui. E quando a gente lê isso, a gente é capaz de entender melhor o que está lá na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Né? Que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aqui a gente, com essa palavra primária, a gente rompe com uma ideia que é uma ideia perigosa, né? A ideia de que Deus poderia ser a causa do mal. Deus criou o homem faz o mal, muitas vezes, que é agir contra a vontade de Deus. Aqui, com essa ideia, a gente quebra esse elo, porque Deus criou o homem e deu a ele livre-arbítrio. Então, o homem pode escolher o que faz. Então, quando escolhe e faz, o responsável é o homem e não Deus. Né? Então, olha só. Existe, como nós já fizemos a diferenciação aqui algumas vezes, aquilo que Deus permite e aquilo que é de sua vontade. As duas coisas são muito diferentes uma da outra. Então, aquilo que Deus permite é que o homem faça uso de seu livre-arbítrio. A vontade de Deus é que existam leis, regras na natureza que sejam seguidas, tanto na natureza espiritual quanto na natureza material. E aqui a gente já pode combinar, né, entre nós que quando falamos sobre natureza, estamos envolvendo os dois âmbitos da vida, o âmbito espiritual e o âmbito material. Então vejam como que a questão é profunda e que ela nos ajuda, né, a compreender algumas coisas que vão, algumas ideias que vão sendo desenvolvidas durante o estudo do livro e que vão clareando para nós, para as nossas mentes, alguns quadros que a princípio podem ser um pouco complicados. Mas, bom, vamos em frente, né? Então, retornando ao contexto da pergunta, a vontade de Deus é causa primária, os espíritos exercem ação sobre a matéria, então pode ser que os espíritos tenham ação direta sobre os elementos da natureza para os agitar, para os acalmar, para dirigir, né? Pode ser que seja assim? A resposta é evidentemente. Nem poderia ser de outro modo.
Olha só, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Então ele encontra ali pessoas, espíritos dedicados à execução das leis naturais que realmente se colocam nessa tarefa para que a, as leis da natureza, né, para que o funcionamento da natureza ocorra como ele tem que acontecer. Então, tem as leis da natureza que são causa, mas a ação dos espíritos também é causa de fenômenos naturais. Então, a ação de espíritos, muitas vezes, e não diretamente a ação de Deus na matéria. Então, o que fica para a gente dessa questão 536, que é bem profunda, né? É que os fenômenos naturais têm uma razão de ser, mesmo quando eles parecem destrutivos, que é a causa, como a gente viu aqui, os grandes fenômenos, né? Às vezes eles são instrumentos de aprendizado coletivo, outras vezes apenas ajustes no próprio ecossistema, na própria natureza. Isso, meus amigos, nos convida a abandonar aquela visão fatalista, né, de um castigo de Deus, aquela visão fatalista de que teria que acontecer dessa forma para que a raça humana fosse purgada, né? E nos convida, ao mesmo tempo, a abraçar uma postura de confiança na sabedoria divina. Nós vivemos tempos de crise climática aqui na Terra. Podemos entender que a Terra responde às ações humanas, que os desequilíbrios que nós vemos em nosso clima, muitos são causados por nós, pelo modo como nós tratamos o nosso ambiente, o meio em que vivemos. A nossa responsabilidade, então, é cuidar, preservar, respeitar o nosso ambiente, o nosso planeta, como um templo vivo da criação. Inclusive, um templo vivo que tem os cuidados do plano espiritual para que haja harmonia, para que haja equilíbrio. Daqui então a nossa responsabilidade é muito maior para com o nosso meio ambiente. Inclusive, a responsabilidade direta naquilo que diz respeito aos nossos cuidados, né? Economia de água, de energia elétrica, a não aos cuidados com o consumo dos combustíveis fósseis, ao plantio de uma árvore que a gente pode estar realizando em nossas vidas e assim por diante. A educação das crianças, isso é ação direta. Também a ação um pouco mais indireta, aquela em que nós nos conectamos com os espíritos que cuidam da natureza em oração, rogando a eles a proteção, rogando a Deus a proteção desses espíritos, pedindo para que eles tenham um grau de autonomia grande, para que eles possam agir de forma certeira e para que a gente tenha aqui na Terra a educação necessária, né, diante desses quadros. Olha que maravilha que é a vida, né, para nós aqui na Terra. O ambiente nos educa. O meio no qual nós vivemos nos dá sinais de condutas corretas para nossa existência. Nos dá a orientação ao respeito, à preservação, e basta para cada um de nós olhar para esses quadros e aprender com eles. É assim que a raça humana cresce, em contato com a natureza, sabendo das ações que são possíveis aqui, né? Tanto dos elementos das leis divinas direta quanto dos espíritos. Vamos lá, questão 537. Agora Kardec começa a perguntar, a aprofundar essa questão dos espíritos, voltando às antigas mitologias, né? E dizendo que elas se fundavam, olha aqui a palavra, inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença que se consideravam os espíritos como divindades. Então está dizendo assim, olha, nos tempos antigos haviam as divindades encarregadas dos ventos, do raio e assim por diante. Essas são ideias espíritas, não é? Com a diferença de que aqui nós, no Espiritismo, nós tratamos como a ação direta espíritos. E na antiguidade eram entendidos como divindades, eram deuses, né, que comandavam essas forças da natureza. Olha como vem a pergunta, né? Essa crença é totalmente destituída de fundamento? Próxima, né, da doutrina espírita, ela era destituída de fundamento? A resposta
a gente precisa prestar um pouquinho de atenção porque ela é um pouquinho ambígua, né? E a gente precisa entender o que está escrito. Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, olha só, é uma comparação com a mitologia antiga e essa comparação já coloca uma diferença. Para eles, deuses, para a gente, espíritos. Ela é completamente destituída de fundamento? Não, ela não é completamente, ela é pouco destituída de fundamento. Ser pouco destituída significa que ela tem algum fundamento. É por isso que a gente dizia que a palavra, que a resposta aqui pode ser um pouquinho difícil de ser entendida, não exatamente ambígua, como dissemos, é mais um pouquinho diferente na resposta e um pouquinho diferente de ser compreendida. Olha lá, ela é pouco destituída de fundamento. Não significa que ela é completamente destituída de fundamento. Então ela tem algum fundamento, né? Então ela tem algo de verdadeiro em si. 537A, então pode haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam fenômenos geológicos? Não, eles não habitam positivamente né, o interior da Terra, mas presidem a esses fenômenos e os dirigem de acordo com as possibilidades, as atribuições que têm. Então, aqui nessa questão 537, a gente já tem a ideia de que o espírito não precisa habitar o interior da Terra para dirigir fenômenos geológicos, mas que eles têm influência sobre esses fenômenos, porque eles foram incumbidos por Deus para realizar isso, né? Para realizar esses fenômenos. Então, são espíritos que agem ali de acordo com a vontade divina, influenciando a matéria e colaborando na harmonia do nosso planeta. Olha só, né? Esse capítulo, meus amigos, estuda essa relação de forma fina, né? Entre o plano espiritual e o plano material, de forma profunda. Esse tipo de informação nos inspira a reconhecer que o mundo espiritual está muito mais perto de nós do que aquilo que a gente pensa. Presente, ativo, trabalhando silenciosamente para o bem comum. Em nossa vida prática, isso nos convida, né, a essa cooperação espiritual que citávamos agora há pouco, quando dizíamos oremos, né, pelo nosso planeta. Vibremos positivamente. Quando nós agimos com esse amor, estamos sintonizando com trabalhadores invisíveis, né, com trabalhadores do plano espiritual. E estamos facilitando a vida deles, naquilo que diz respeito às suas tarefas. Então, olha só, eles têm algumas atribuições, e nós podemos ajudá-los através do nosso comportamento aqui, né? Como dizíamos, direto e indireto em relação à natureza. E aqui, né, nessa questão 537, dizer que eles têm certas atribuições nos leva a pensar que, bom, dentro de uma empresa, cada pessoa tem a sua atribuição, cada pessoa tem a sua tarefa. E ali nesse ambiente da natureza? E ali nesse ambiente no qual os espíritos vão trazer algum tipo de influência sobre as coisas materiais. Como é que isso funciona? Que tipo de espíritos são esses? São todos eles de uma determinada ordem ou para essas atribuições existem espíritos de diferentes ordens com diferentes tarefas? Como é que isso funciona? É exatamente a sequência do raciocínio que vai ser exposta aqui na questão 538, que Kardec vai perguntar se existe alguma categoria especial no mundo espírita para esses espíritos que influenciam nos fenômenos da natureza. Eles são seres à parte ou são espíritos, né, que foram encarnados como nós? Então, que tipo de categoria é esses? É, a que tipo de categoria pertencem esses espíritos, né? Essa é a ideia. Tem algum tipo novo de categoria que não estava ali na escala espírita, né? Olha aqui a resposta, ó, são espíritos que foram ou que serão encarnados como nós. São como nós, mais ou menos evoluídos. Depende, né, das atribuições que tem. Olha aqui, ó, que interessante. A gente vai juntando as ideias, né, das questões e vai entendendo que depende. Olha aqui, ó, por isso Kardec coloca 538A. Todos eles são de ordens superiores ou de ordens inferiores?
dentro da nossa escala espírita? Olha como que Kardec vai situando para a gente esses espíritos e suas tarefas, né? A resposta: bom, eles estão em ordens superiores ou em ordens inferiores, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenhe, ou seja, a atribuição que ele tiver. Assim como em todos os âmbitos das nossas vidas, não é assim que funciona? Citamos agora há pouco a analogia com uma empresa. Bom, cada pessoa dentro de uma empresa tem um certo tipo de atribuição, um certo tipo de tarefa a ser realizada. E ali essas tarefas estão mais em acordo com, muitas vezes, com o estudo que a pessoa fez. Dentro de uma grande empresa, por exemplo, uma pessoa que vai cuidar dos recursos humanos é uma pessoa que estudou para trabalhar dentro daquela área. É uma pessoa que se preparou para aquela tarefa. Então, muitas vezes, uma pessoa que está trabalhando dentro da área da mecatrônica, por exemplo, em uma grande empresa, ela também estudou e se trabalhou e se preparou para aquilo, né? Então, olha só, dentro da influência dos espíritos no ambiente natural, nós precisamos entender que existem influências que são um pouco mais materiais, que elas atendem um pouco mais a fenômenos puramente físicos, e outras que precisam ser mais pensadas, outras que precisam ser mais avaliadas, outras que necessitam de um grau de ação um tanto mais próximo à vontade de Deus, aquilo que precisa acontecer, ou para o restabelecimento do ambiente, ou para a educação dos espíritos que estão vivendo aqui no planeta Terra, né? Então, olha como que funciona tudo isso. É uma cooperação entre espíritos de diferentes ordens, diferentes graus na hierarquia espírita. Continua a resposta, olha lá. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Olha só, né? Os próprios espíritos superiores usam aqui da analogia com a vida terrena para nos dizer, olha, todo tipo de espírito tem um certo grau de influência nos fenômenos naturais. Agora, a influência, a tarefa que eles vão exercer, depende do grau de progresso que eles têm. Tem o trabalho material? Tem, mas tem que ter também um certo tipo de planejamento. Tem que ter aquele que pensou, que elaborou e que vai pedir para que se coloque em ação aquele projeto. Então, os espíritos têm missões específicas ligadas à condução dos elementos naturais. São como ali engenheiros e trabalhadores cósmicos, engenheiros, operários, trabalhando com sabedoria e precisão nos mais diferentes níveis da natureza. Acho que poucas vezes nós imaginamos fora da doutrina espírita que esses eventos que nós julgamos como eventos naturais, às vezes incontrolados, às vezes fortuitos, né? Às vezes elementos que surgem ao acaso, poucas vezes fora da doutrina, imaginamos que o nosso mundo era tão bem amparado e cuidado. Poucas vezes imaginamos fora do Espiritismo que os eventos que estão acontecendo nesse momento, inclusive esses que nós citamos agora há pouco, que são provenientes de uma crise climática causada por intervenção humana, que todos eles obedecem a um certo tipo de planejamento que o plano espiritual faz diante das leis divinas para a nossa educação. Citando passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Deus não quer aniquilar a raça humana. Capítulo 6, o Espírito de Verdade. Deus quer que nós aprendamos uns com os outros, que nos ajudemos mutuamente. E aqui, esse ajudar uns aos outros com a licença, né, da palavra e da reflexão, esse ajudar uns aos outros, aqui nesse estudo que estamos fazendo agora, extrapola o nível das relações simplesmente humanas. Sim, claro, eu devo ajudar o meu próximo, o outro ser humano, devo respeitá-lo, amá-lo. Claro, isso é princípio máximo, né, daquilo que nós estudamos. No entanto, o horizonte está mais aberto agora, porque o meu próximo agora também é o meu planeta, também é o meu ambiente, o meu próximo também é aquele espírito, ou são aqueles espíritos que estão trabalhando pela manutenção
do ambiente em que vivemos, né? Então, isso nos leva a refletir muito sobre o valor da nossa disciplina, da ordem, do serviço, pois nós formamos, junto com o plano espiritual, uma pleiade de espíritos que agem em um certo ambiente. E esse ambiente é comum a todos nós, né? Tanto aos desencarnados quanto aos encarnados. Então, um pouco mais de dedicação de todos nós à manutenção do nosso globo, à expansão do nosso pensamento, que todos nós possamos assumir também, enquanto encarnados, a nossa parte nessa tarefa, porque ela também é nossa, né? Também é uma tarefa para os encarnados a manutenção do nosso globo. Embora aqui, obviamente, voltando agora para o nosso contexto, né? Saindo da reflexão um pouco mais longa, voltando para o nosso contexto, nós estamos estudando o papel dos espíritos desencarnados nos fenômenos da natureza. Então, em mais diferentes ordens, alguns planejam, outros executam. E todos contribuem, todos têm a sua tarefa. Acho que é isso que é importante da gente perceber. Né? Não há preconceito dentro da lei divina ao dizer assim, esse daqui está muito evoluído para trabalhar com a natureza. Não, ou esse aqui está muito pouco evoluído para trabalhar com a natureza. Também não. Todos têm o seu grau de participação, né? Um dia chegaremos àquela condição de Jesus, que ali cochilava tranquilamente no barco, em meio à tempestade, né? Enquanto os apóstolos morriam de medo da tempestade, e um deles acorda o mestre: Senhor, o barco vai virar, a gente vai se afogar, olha o que está acontecendo. E Jesus calmamente ordena à tempestade que ela se acalme e ela se acalma. Pronto. Né? Então, o espírito, isso nos mostra que o espírito, no decorrer do seu progresso espiritual, aprende a ter influência sobre outros espíritos. Provavelmente ali, pelo que nós estamos lendo no livro dos Espíritos, eu gosto de frisar sempre a palavra provavelmente, né, que a gente gosta bastante dela, mas provavelmente Jesus estava ali em comunicação com os espíritos que cuidavam daquele momento de tempestade e pede a eles, a esses espíritos, que acalmem a tempestade, para que a viagem deles siga tranquila, mostrando um pouco aos apóstolos também quem era ele, quem era o Cristo. Né? Uns mandam, outros obedecem. Uma passagem belíssima do Evangelho que mostra em nossas vidas, que nos ajuda a fortalecer a ideia de que o nosso planeta, meus amigos, não é um barco à deriva. O nosso planeta não é obra do acaso. Que o nosso planeta tem um comandante, e um comandante poderosíssimo. Que nada acontece aqui no nosso planeta sem a permissão de Deus, sem as suas leis, sem a condução segura de Jesus. Nada aqui acontece sem esse amparo espiritual superior. Nada acontece. Nós somos espíritos educandos, mas estamos em uma escola, que é o nosso planeta, que tem professores, que tem diretores, que tem espíritos de altíssimo grau conduzindo a nossa educação. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar o nosso íntimo para essa educação. Mas precisamos ter confiança de que tudo que acontece aqui tem os objetivos do bem. Os objetivos do bem, o restabelecimento do quadro natural, o progresso da humanidade, como já vimos por princípio no começo do estudo. Bom, vamos em frente, né? Vamos seguindo aqui a linha de raciocínio de Kardec, tendo aprendido, né, os tipos de categoria desses espíritos que trabalham na natureza. Kardec vai agora explorar um pouquinho essa ideia de uns mandam, outros executam. Como que é esse trabalho em conjunto? Olha só, ele usa um exemplo, né? A produção das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou de muitos? Então, um só ou muitos formam uma tempestade? A resposta, né? Reúnem-se em massas inumeráveis. Já dava para suspeitar dessa resposta, né? Já dava para suspeitar que ela seria assim, que ela viria dessa forma. Então, muitos espíritos trabalhando para que aconteçam esses fenômenos da natureza, esses fenômenos um pouco mais pungentes.
Vamos em frente, questão 540. E esses espíritos operam com conhecimento de causa usando o seu livre-arbítrio ou apenas por instinto ou impulso? Como eles agem? Por que agem? Então, uns sim, outros não. Uns usam o livre-arbítrio, outros usam seus instintos, seus impulsos. E aí a resposta vai ter uma explicação muito coerente com o que a gente está estudando aqui, porque a resposta segue, né? Resposta muito coerente com tudo aquilo que a gente já viu até agora. Olha só como que vem a sequência. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, né? Então aqueles animaizinhos ali que estão no fundo do mar, né? Que estão ali trabalhando de certa forma a produzir algo e que dessa produção, desse trabalho deles, que é um trabalho instintivo, né? Que é um trabalho irrefletido, que é um trabalho por impulso, né? Trabalho ali do princípio inteligente apenas. Surgem ilhas e surgem arquipélagos. Olha que imagem bonita, né? São ali pequeninos organismos é, trabalhando, trabalhando naquilo que podem e contribuindo para com a criação. Olha como que segue a resposta. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária, perdão, à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem, olha que coisa linda, de que são instrumentos de Deus. Nem suspeitam que estão contribuindo para com a lei de Deus. Essa é uma imagem belíssima que nós temos nessa resposta. Por que, meus amigos? Nós falávamos agora há pouco. Não existe um espírito suficientemente inexperiente para não poder trabalhar na obra divina. E aqui a gente está vendo que não existe nem mesmo um ser material que não tenha uma contribuição a dar. Por mais ínfima que seja, por mais simples, por mais humilde que seja, ela é dada. Ele está trabalhando de acordo com as leis naturais, né? Segue a resposta dizendo: pois bem, do mesmo modo, então aqui é a comparação que eles queriam fazer, né? Espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do pleno livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Então, olha só, né? A gente pode pensar aqui desde o espírito mais simples da criação até o espírito mais elevado. Todos eles vão ter algum grau de participação dentro das leis naturais. Então, existe trabalho, existem tarefas para todos. Olha aqui, ó. Primeiramente executam, mais tarde, quando as suas inteligências já houverem alcançado um certo grau de desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É dado aqui, nessa questão, um presente para a gente. Um presente assim que a gente precisa guardar muito bem guardado em nosso coração, que é a informação de que nós, através das diversas experiências no mundo material, conquistamos progresso suficiente para sermos seres morais. Isso tem que estar em nossos corações. Nós precisamos entender que o nosso planeta Terra, nomeado como um planeta de provas e expiações, não está nomeado assim para o nosso martírio, não está nomeado assim para a nossa punição. Ele não está assim classificado porque nós somos seres que erraram muito no passado e que precisam resgatar as suas dívidas através do sofrimento. Não, meus amigos. Ele está assim classificado porque ele está contendo uma certa quantidade de espíritos que passam por processo educativo no qual é necessário que se vivam provas e expiações. E dentre esses processos educativos está o próprio contato com a matéria.
Se espíritos desencarnados vivem essa experiência de manipular a matéria, nós ganhamos um presente enorme quando recebemos um corpo de carne. Porque nós estamos manipulando de forma mais direta ainda a matéria. Cada vez que nós pensamos, nós criamos em nós um certo tipo de tendência, de ambiente mental que é refletido em nosso corpo. E o corpo, por sua vez, devolve para nós a sensação. Então veja que escola maravilhosa nós vivemos. E além de tudo, amparados por espíritos que estão aqui nos ajudando com a direção dos elementos naturais. Então hoje, alguns trabalhando diretamente com os fenômenos naturais, outros planejando, e assim cada um vai dirigindo o seu progresso natural, o seu progresso espiritual, melhor dizendo, até que chegue o momento de estarmos na posição de Jesus e dirigindo os eventos do mundo moral, que é esse o papel do Cristo aqui no nosso planeta, né? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Eu peço licença a vocês, mas esse texto da questão 540 é um texto muito bonito e que merece, né, ser tratado assim de forma um pouco mais específica. Então, tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. E aqui eu grifei dessa forma aqui o nosso texto, porque a gente tem uma, uma interpretação que precisa ser feita a respeito dessa tradução, para que a gente entenda bem o que está escrito aqui, né? Tudo serve e tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Vamos entender bem o que está escrito aqui. O próprio arcanjo começou a trabalhar na matéria pelo átomo, pelas coisas simples. Também começou por ser átomo. Ele começou por trabalhar com o átomo. Para que a gente não transmita aqui a ideia de que o espírito foi um átomo. Ele não foi uma matéria em algum momento, né? Ele foi criado como um ser simples e ignorante, como um princípio inteligente e imaterial. Ok? Então a gente tem um pequeno deslize na tradução aqui, mas que a gente observa, né? E que poderia ser melhor traduzido da seguinte forma, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele próprio começou pelo átomo, que o próprio arcanjo começou a trabalhar pelo átomo, e não que ele começou por ser átomo, né? O arcanjo não foi átomo enquanto princípio inteligente, ele foi princípio inteligente, né? Para a gente deixar a ideia aqui bem clara. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender o conjunto. Então, é uma harmonia muito grande que está na natureza, uma harmonia imensa, né? Que está sendo para a gente aqui retratada e que a gente precisa compreender muito bem para que a gente tenha um vislumbre, né? Do que é efetivamente o plano de Deus para nós, seres humanos em contato com esse ambiente natural. Então, todos nós temos o nosso papel e isso é importante de ser percebido. Muito bem, meus amigos, vamos passar ao nosso tópico seguinte agora. Os espíritos durante os combates. Esse é um tópico um pouco mais simples, né? A gente pode passar por ele de forma um pouco mais rápida. Agora a gente passa para essa questão da relação humana, né? Influência dos espíritos durante essas relações humanas de combate, de guerra, né? Há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, eles estimulam a coragem desses exércitos. Os antigos figuravam os deuses tomando partido desse ou daquele povo. Esses deuses eram os espíritos, né? Representados por alegorias. Então, da mesma forma como vimos anteriormente, os deuses da antiga mitologia que influenciavam na natureza são espíritos. Aqui a mesma explicação. Os deuses que amparam certos exércitos são espíritos. Então, há espíritos, sim, nas batalhas, que amparam os combatentes, que estimulam sua coragem e assim por diante. Segue a ideia, né? Acontece que numa guerra, um dos lados pode estar com a justiça.
Né? Um dos lados sempre está com a justiça. Então, como pode ser que alguns espíritos tomem partido daqueles que estão lutando contra a justiça? Pergunta de Kardec excelente, né? Bom, porque tem espíritos que só gostam da discórdia e da destruição. Para eles pouco importa de que lado está a justiça. A justiça não os preocupa, eles não estão preocupados com isso. O que eles querem mesmo é participar da guerra. Eles querem a guerra, são belicosos. Então são espíritos obviamente inferiores, né, que gostam da discórdia, incitam a discórdia, a destruição, e o interesse deles é esse, é justamente incitar a discórdia e a destruição. E assim agem na guerra junto com aqueles que estão no combate. Vamos seguir. Alguns espíritos podem influenciar, por exemplo, um general para que ele faça bons planos de campanha? Claro que podem influenciá-lo nesse sentido, como em todos os outros. Vejam, né, que aqui a gente está estudando algo que é muito pungente, que é uma guerra, que é uma relação ruim, né, entre dois povos, entre dois exércitos, e a gente está estudando essa relação, mas ela vai retomando alguns princípios que a gente já estudou anteriormente. Os espíritos podem nos influenciar para qualquer fim. Não foi isso que a gente aprendeu agora há pouco, né? Quando a influência dos espíritos em nossos pensamentos, nas ações do dia a dia? Pois é, se eles influenciam a pessoa que está acordando de manhã, indo para o seu trabalho, a fazer coisas boas e outras nem tanto, assim também na guerra, né? Inspiram decisões conforme as tendências morais e intelectuais que eles mesmos dispõem e de que dispõem as pessoas que eles influenciam. A responsabilidade moral, a responsabilidade espiritual, portanto, é algo que, se é grave para nós, é ainda mais grave para essas pessoas que são líderes de nações, líderes de exércitos, pessoas que estão envoltas em ambientes que podem decidir o futuro próximo da humanidade. Então, a consciência espiritual é algo muito sério, né? Como a gente pode perceber aqui dessas questões. Então, sim, podem influenciar nesse sentido. Segue Kardec com a linha de raciocínio, né? E eles poderiam, então, influenciar esses generais, essas pessoas com planos equivocados, para que eles fossem derrotados, não só com planos bons, mas com planos ruins? Ah, sim, podem, olha aqui a resposta. Mas aí os espíritos superiores, eles respondem que podem e já colocam uma pergunta na sequência que é para não haver sombra de dúvida sobre aquilo que nós estamos falando, né? Estamos falando sobre não apenas a influência, mas também sobre o livre-arbítrio humano. Então, eles podem influenciar um general, uma pessoa de alto escalão, para que ele seja derrotado? Podem. Mas essa pessoa não tem o seu livre-arbítrio? Ela não tem critério para saber quando uma ideia é boa, quando ela é ruim, quando é uma ideia verdadeira, como uma ideia falsa? Bom, se ela não tem, ela vai sofrer as consequências, né? De um comando ali que foi um comando precário, de um comando que não estava bem preparado e tudo mais. Então, olha só como que existem certas leis da natureza que não podem ser quebradas por causa das influências dos espíritos. E uma dessas leis é a lei do progresso. Eu só posso fazer uso daquilo que eu conquistei para mim mesmo em termos de conhecimento, em termos de moralidade. Então, quando um espírito me influencia, ele está fazendo uso daquilo que eu tenho em mim, daquilo que eu tenho em mim enquanto inclinação espiritual, né, moral, intelectual. E eu, depois de receber essa influência, vou ter que fazer aquela análise para saber se a ideia que eu tive é uma boa ideia, se não é, e depois agir, né, e sofrer as consequências de minhas ações. Interessante Kardec retomar essas questões aqui, essas questões que tratam a respeito desse tema, nesse momento do estudo, porque pode parecer que, assim como nos eventos naturais, uma guerra fica ao sabor do vento, ao sabor do acaso, que vence simplesmente o mais forte. E aqui o que a gente está vendo é que não é bem assim, né? Que tal como acontece nos fenômenos naturais, em um evento pungente para a raça humana, como numa guerra, também existem as influências espirituais, também existem as participações dos espíritos.
Então, de novo, né? O nosso planeta não é uma nau à deriva. Ele não é um barco que está perdido no meio do oceano, sem uma vela, sem um leme. Muito longe disso. Nosso planeta é um planeta muito bem dirigido, é um planeta muito bem cuidado pelos espíritos superiores. E se eles permitem essas influências, inclusive nos ambientes de guerra, também isso tem como finalidade o nosso progresso. Bom, vamos lá, seguindo as linhas de raciocínio ainda de Kardec, né? E o general pode ter uma certa dupla vista, uma visão intuitiva, né? Que lhe mostre antes o resultado dos seus planos, ele pode ter uma certa vidência do futuro. Ah, isso acontece com frequência com o homem de gênio. Olha só, não é com todo mundo, né? Essa dupla vista, essa sensibilidade maior para os resultados de uma batalha, podem acontecer para um homem de gênio. Então ele vai usar ali as suas faculdades de modo a ser guiado por elas, né? É o que se chama de inspiração, olha aqui. Meus amigos, dá para perceber, né, que a inspiração existe nas artes, existe na literatura, existe na condução política de um país, existe na condução de uma empresa, na condução da própria vida. E não é uma faculdade que se perde porque se está num ambiente de guerra. É uma faculdade humana, ela funciona em todos os lugares, assim como a influência espiritual. Eu acho que esse é o grande ponto de aprendizado para a gente desses itens que estamos estudando, é isso. Essa inspiração, esse contato com o plano espiritual, essa influência é algo presente, né, no nosso dia a dia. E olha lá, ó, essa inspiração lhe vem dos espíritos que dirigem, que se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Um pouquinho daquilo que a gente falava agora há pouco, né? Os espíritos simplesmente se aproveitam daquilo que a gente já tem para nos inspirar. Seguimos mais um pouquinho. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Então, aqueles que desencarnam agora durante a batalha, o que, que acontece com eles? Eles continuam a presenciar, continuam a se interessar, continuam na batalha, né? Influenciando outros, talvez? Depende do interesse. Olha lá, ó. Depende do seu interesse. Se ele tiver interesse pela batalha, se for um desses espíritos belicosos, continua no ambiente. Se não, ele diz: cansei, um abraço para vocês, vou fazer orações para que vocês parem com isso, né? Que não é agradável para ninguém, e até logo mais. E se retira, não é? E se retira. Bom, no comentário de Allan Kardec, nós temos a explicação de que daquilo que é comum nas mortes violentas, né? Muitas vezes ele não percebe que desencarnou, julga não estar morto e volta à ação, né? Só pouco a pouco ele toma consciência do que aconteceu e aí então seu livre-arbítrio, seu interesse decide. 547 ainda continua nesse tema, né? Após a morte, os espíritos que como os vivos se guerreavam continuam a considerar-se inimigos depois da desencarnação? Ótima pergunta, né? A animosidade continua na vida espiritual? Essa animosidade interna continua? Olha só, nessas ocasiões de guerra, é óbvio a gente dizer que o espírito nunca está calmo, né? A coerência do plano espiritual respondendo essas questões é uma coisa espetacular, não é? É lógico, né? Que o espírito não está calmo, que ele estava ali vivendo um ambiente de guerra, desencarnou, às vezes nem sabe que desencarnou, nem percebeu que está fora do corpo, então, né? Ele não está calmo, ele está num ambiente hostil, né? Então pode acontecer que nesses primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo. Acontece que quando ele restabelece a serenidade nas ideias, quando ele vê que está no plano espiritual, né? Quando vê que a vida espiritual é uma beleza, meus amigos. Desencarnou, percebeu que não está mais no corpo. Olha só que interessante o que acontece. O meu corpo, né? Falando a respeito de mim agora. Ele nasceu aqui na cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo. Então, eu posso dizer que o meu corpo pertence, entre aspas, né, à cidade de São Carlos, pertence ao estado de São Paulo, pertence ao Brasil.
pertence à América do Sul, né? Assim, se a gente quiser ir aumentando, né, o nosso grau de pertencimento. Mas desencarnou, o corpo morreu. E de onde é que vem o espírito? O espírito não nasce de certo país, ou de certa cidade, ou de certo continente, nem de certo planeta. O espírito vem única e exclusivamente de Deus. E aí se rompem com esses laços de nacionalidades, de cor de pele, de orientação sexual e de tudo que a gente possa imaginar, porque o espírito percebe que a situação dele enquanto encarnado, lutando por uma causa material, não tem mais razão de ser. Não tem mais razão de ser. As coisas materiais ficaram no plano material. E daqui a pouco ele reencarna e pode reencarnar do outro lado da batalha, inclusive, né? Olha só como que é interessante a visão espiritual da vida. Então, por que ele continuaria essa luta, essa disputa, essa guerra? Então, ele não vê fundamento na sua animosidade. Ele vai dizer: oh, peraí, aquela pessoa na qual eu estava atirando agora há pouco nasceu do mesmo lugar que eu, veio do mesmo Deus. Como é que eu posso querer destruí-lo? Ele é meu irmão. É uma concepção de vida que muda radicalmente quando a gente muda de plano e sai do plano material para o mundo espiritual, né? Então, claro que isso muda, né? Contudo, olha como termina a resposta. Contudo, não é impossível que guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter, conforme o seu progresso espiritual, conforme a sua concepção de vida, conforme o seu orgulho, conforme tudo aquilo que a gente possa imaginar, não é? Então a gente leva assim certos resquícios da vida material para o plano de lá. Se equilibrados e conscientes, isso se dilui na própria concepção de vida pós-morte. O que deveria acontecer para nós aqui na Terra já, né, nesse momento. Deveríamos diluir o nosso orgulho, as nossas diferenças, os nossos preconceitos, nessa concepção que a gente acabou de citar e que a gente está aprendendo aqui com o Livro dos Espíritos. Somos irmãos de um só Pai e vivendo circunstâncias terrenas. Então, essas circunstâncias não deveriam ser suficientes para incitar em nós o ódio, né, a inveja, o orgulho, assim por diante. Muito bem, meus amigos, vamos lá então agora questão 548, última questão do estudo de hoje. Kardec vai fechar, concluir o estudo, perguntando o seguinte: o espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Então, o espírito que, que observa ali o combate, ele vê, né, essa separação. E como é que ele percebe essa separação? Como é que ele vê esse momento? Como que alguém vê o desenlace do lado de lá? Olha aqui, ó, raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. A explicação vem na sequência. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato, como a gente já viu. Por isso, a morte não é instantânea, né? A morte do corpo, muitas vezes, sim, mas a desencarnação não. O espírito simplesmente não sabe que desencarnou. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que esses conversam, ou a ele é que fazem determinações. Então aqui, né, a gente percebe que nada tem de desagradável essa desencarnação, que o processo é percebido dessa forma do lado de lá, eles percebem, né, que quem assiste percebe que muitas vezes a morte não é instantânea, que só se começa a reconhecer essa nova condição muitas vezes devagar, pausadamente, né, de modo gradual, e isso tudo é que vai ali, de certa forma, acontecendo de modo a não causar, né, esse efeito desagradável quando o espírito que desencarnou, por exemplo, vê o seu corpo, o seu próprio corpo ali
caído, né? Então as interações vão acontecendo de modo sutil, de modo sublime, até que o espírito possa ter consciência da sua passagem. Bom, e com essa questão a gente termina então o estudo de hoje, né? Essas últimas questões de 541 a 548 abordam a atuação dos espíritos durante os combates humanos. Revelaram que o mundo espiritual participa intensamente desses eventos terrenos, né? Que são as guerras, assim como participa de todos os outros. Essa compreensão, meus amigos, nos convida à reflexão sobre nossas escolhas, sobre nossas intenções, sobre a nossa participação no cultivo da paz aqui no planeta Terra. Sabemos que vivemos ainda em ambientes, temos ainda ambientes de guerra aqui na Terra, né? Então, que nós possamos orar profundamente para que aconteça a paz o mais rapidamente possível aqui no nosso planeta. Em tempos de conflito, seja entre nações, seja individualmente entre os homens, seja entre nós e nós mesmos, porque muitas vezes nos vemos nesses conflitos, né? Essas lições nos oferecem luz, paz, discernimento, para que nós possamos cultivar a paz interior e irradiá-la. É essa que é a nossa tarefa aqui na Terra, né? Que nós possamos orar sinceramente por nossos líderes, por nossos governantes, para que eles sejam assim inspirados ao bem e para que rejeitem, sintam repulsa em qualquer tipo de guerra. Que nós possamos em nós mesmos, né, desenvolver essas disposições buscando companhia espiritual dos bons espíritos e dirigindo as nossas vidas pelo caminho do bem. Bom, meus irmãos, fica o agradecimento pela companhia em mais um estudo e fica o convite para a gente seguir com os últimos tópicos desse capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos na próxima semana. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, um abraço fraterno e até logo mais.